Estou aqui para falar da terceira pílula sobre negócios. Relacionamento abre portas. Eu vou falar isso com uma certa propriedade porque durante muito tempo ao longo da minha carreira eu achava que isso era a maior bobagem. Sabe por quê? Primeiro, porque eu nunca fui uma pessoa fácil de se relacionar. Eu nunca gostei muito assim de socializar, né? Eu tinha dificuldade, desde criança eu tinha dificuldade de socializar. Sempre fui aquela criança que estuda sozinha, que faz as coisas sozinha, que não tem assim um monte de amigos, e quando vai na casa dos amigos é a primeira a ir embora, sabe? E eu achava, e trabalhei assim por muito tempo, que o meu conhecimento técnico era suficiente para que eu fosse reconhecida, promovida e tivesse as portas dos negócios, né, da carreira abertas para mim. E durante muito tempo eu atuei dessa forma, me preocupando simples e puramente com o conhecimento técnico. Óbvio que eu não agredia ninguém, que eu não era antiética com ninguém, nem nada disso. Mas se hoje vocês que me conhecem sabem que eu sou bastante incisiva nas colocações, e vocês que não me conhecem pessoalmente acham e julgam que eu sou uma pessoa braba, imagine na época em que eu não tava nem aí pra isso, né? Então, ao longo desses vários anos, foram cerca de 8 anos, assim, talvez até mais, que eu trabalhei dessa forma, sem me preocupar. Eu ouvia muito a seguinte frase de alguém muito próximo a mim, que dizia: Liliane, tu tem que ser mais política. E isso fazia com que eu pensasse que ser política era ser falsa, era ser algo que eu não sou. Então eu simplesmente ignorava essa orientação, né? Só que com o passar do tempo, eu fui entendendo que as pessoas que tinham mais oportunidades eram as pessoas que eram mais, não políticas, mas mais polidas, que pensavam muito mais antes de falar, que se aproximavam de outras com objetivos claros, faziam amizades com objetivos claros e que faziam muito bom uso, né, das relações e contatos que tinham. Então, quando eu comecei a empreender, principalmente, eu comecei a mudar a forma como eu via essa questão de relacionamentos, tá? E eu sugiro fortemente que você que empreende ou que quer empreender, leve muito em consideração isso que eu vou dizer agora. Relacionamentos abrem portas quando a gente se relaciona de forma verdade, sabe? Quando é de verdade. O que acontece? Por muito tempo eu estudei e treinei como fazer network, que é a palavra que eu tava procurando. E cara, se vocês forem procurar por isso, vocês vão ler e vão ouvir tanta coisa assim absurda. No sentido de que, poxa, tu tem que te aproximar das pessoas pensando o que tu quer delas, já oferecendo algo em troca. Só que quando tu vai encontrar alguém ou conhecer alguém, tu pensa nisso, tu vai com esse objetivo, é difícil tu agir de forma natural e é difícil tu ser sincero, verdadeiro, entende? Então eu acabei testando muitas estratégias e dando muitos murros, né, na cara, até eu entender que, cara, não tem que forçar nada. As pessoas, elas têm que se aproximar de ti pelo que tu é. E se elas acharem que tu tem o que oferecer, que bom, né? Se elas acharem que elas podem contribuir contigo e querem, por algum motivo, melhor ainda. Agora, fazer também o que eu fazia, que é tipo viver no meu mundo, isolada de todo mundo, achando que eu me basto, não adianta, não tem como, né? Começa porque a gente tem que liderar pessoas, a gente tem que trabalhar com gente. Enquanto engenheira, eu lembro que por muito tempo, quando eu tava fazendo engenharia, eu pensava, não, tô fazendo engenharia porque eu vou sentar numa mesa, baixar a cabeça e trabalhar sem falar com ninguém. Ai, gente, como eu fui ingênua já nessa vida, né? Mas não tem como, entende? Não tem como. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, no mínimo, de uma forma que a gente seja
seja educado, né? Que a gente seja respeitoso e que a gente se preocupe com a pessoa com quem a gente está conversando. Nas relações de negócios, muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas no atendimento, em especial com os nossos clientes, quando a gente está conversando com os nossos clientes, ou quando a gente está prospectando, né, querendo fechar uma venda. E é incrível como os relacionamentos, como a preocupação sincera com a pessoa com quem tu está falando, gera frutos, muitas vezes não imediatos, mas gera frutos que tu vai colher lá na frente. Então vou dar um exemplo. Enquanto prospecção, a ALM, ela faz no momento da prospecção, ela faz uma reunião prévia com o cliente, né? Nós fazemos uma reunião prévia com o cliente antes de fechar contrato, antes de informar o preço da consultoria. A gente faz uma reunião para entender as necessidades do cliente, para entender as dificuldades que ele tem, para entender a maturidade do negócio, o nível, o estágio em que o negócio dele está. E a gente se preocupa muito em, de fato, construir uma solução específica e personalizada para esse cliente. Então a gente investe tempo nisso porque a gente de fato quer entender esse cliente. Acontece que a gente faz esse investimento de tempo nessa primeira conversa, nessa primeira reunião, e muitas vezes acontece do cliente não fechar. Então, do ponto de vista puramente financeiro, parece ser um tempo perdido. E tempo é dinheiro, né, gente? Então acaba que o custo, né, de aquisição do cliente, o famoso CAC, vai ficando cada vez mais alto, né? Porém, essa pessoa que conversou com a gente e não fechou negócio, ela é tão bem atendida e a gente conversa de forma tão natural e realmente preocupada com essa pessoa e com esse negócio, que ela muitas vezes, ela volta depois. E aí, rápido, tipo, a gente não precisa fazer toda aquela conversa de novo. Ou, principalmente, ela nos indica. Então, a gente acaba colhendo os frutos dessa conversa através de outras pessoas, outros negócios, outros clientes, né? Então, esse é o exemplo mais claro do meu dia a dia que eu consigo passar para você. Mas você precisa olhar para a forma como você se relaciona com seus clientes, com seus fornecedores, com seus parceiros, com a pessoa com quem você cruza na esquina, aquela que você conhece num jantar, porque a todo momento a gente está se vendendo. E aí volta lá para uma das pílulas das quais eu já comentei. Querendo ou não, tudo é comércio, não é? Então, enquanto a gente está no dia a dia, a gente está se vendendo. E a gente está se vendendo se a gente conseguir se relacionar bem. Relacionamento abre portas. Por mais que a gente pense que tem que ter networking, que tem que ter bons contatos e tal, na prática, pra mim, e agora é uma opinião minha, vocês podem discordar e dar aqui a opinião de vocês, se vocês já passaram por coisas similares, né? Como eu já tentei de diversas formas, pra mim é muito mais fácil e hábil eu sei quem eu sou. E de fato, eu me preocupo com a pessoa com quem eu tô conversando. Eu me preocupo com aquela empresa que vem me procurar. Eu quero entender todos os detalhes. Eu quero saber qual é a situação, quais são as dificuldades. Então, eu só converso naturalmente, me preocupo em atender bem aquela pessoa que tá ali, desprendendo o tempo dela para conversar comigo, né? Então, eu valorizo isso até porque muitas vezes eu consigo naquela hora já dar algumas orientações e dicas que ela já pode sair dessa primeira reunião em que a gente nem fechou negócio ainda, ela já pode sair aplicando e melhorando em algum âmbito o negócio dela, né? E aí assim, ó, eu muitas vezes, principalmente nesse último ano, tenho me colocado em situações em que eu vou conhecer outras pessoas, tá? Só que não é fácil a gente chegar numa pessoa que a gente nunca viu antes e se apresentar, né? Não é fácil. Por isso é importante queimar a ficha antes. O que eu quero dizer com queimar a ficha? Chega na fila da padaria e te apresenta na fila do banco. Sabe esses momentos, assim, simples da vida, em que tu não tem a pretensão de fechar negócio? Começa a te apresentar assim, para essas pessoas, que talvez nem sejam teu público-alvo.
liga para uma empresa e te apresenta, liga para uma empresa e prospecta, né? Fala dos teus serviços, fala do que tu tem a oferecer. Querendo ou não, a gente já fechou negócio assim, tá, gente? Então, assim, ó, testa isso, sabe? Mas antes de mais nada, não tenta forçar uma relação. Eu acho isso tão... Tem algumas reuniões de networking, assim, que a gente já foi e que eu me sinto mal. Porque claramente as pessoas se aproximam para divulgar o seu negócio. E não tá errado, tá? Não tá errado. Mas eu, particularmente, não consigo fazer isso. E talvez eu esteja errado, provavelmente eu estou. Mas eu prefiro encontrar outra forma de me relacionar com as pessoas. Eu prefiro não fazer isso. Prefiro que a gente vá tendo uma conversa, conhecendo a pessoa. Em algum momento a gente pergunta o que ela faz, ela te pergunta o que tu faz e aí entramos no âmbito profissional, entendeu? Mas tá aí, essa é a minha forma de criar novos relacionamentos e de criar networking. Talvez você tenha a sua, eu gostaria muito de saber. Mas resumindo essa pílula, o grande jogo é: relacionamento abre portas. Absolutamente ninguém constrói nada grandioso sozinho.